Um tiro que revela segredos, um porão escondido cheio de horrores e um curandeiro que precisa escolher entre manter seu anonimato ou salvar uma inimiga. No episódio de hoje, Zenos enfrenta seu maior desafio: provar que o maior perigo do reino é justamente quem deveria protegê-lo. E aí pessoal, eu sou o Kurama e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora falar daquele final maluco do último episódio? Começa exatamente ali, a Rosa de Ferro atirando na cara do nosso protagonista, Zenos, sem motivo aparente. A coitada da Lily entrou em pânico total, correu no meio da fumaça, desesperada. Mas por que a Rosa de Ferro fez isso, Kurama? Então, basicamente, ela estava investigando duas coisas ao mesmo tempo: o sequestro de crianças que estava rolando e o tal mediador misterioso que, segundo ela, estaria unindo a favela contra o reino. Quando ela viu Zenos, um humano, vivia com a Lily, que é uma elfa, ela ligou os pontos do jeito mais torto possível e concluiu, sem pensar duas vezes: ahá, ele é um sequestrador. E aí, Bank meteu bala na cara dele. Só que, claro, a Lily logo desmente tudo e revela a verdade. O Zenos foi quem salvou ela dos verdadeiros sequestradores. Ele não é nenhum bandido. A Rosa de Ferro percebe o erro enorme que cometeu, diz que foi um engano e tenta se justificar, explicando que o tiro que deu não era para matar. Era uma munição especial feita só para imobilizar suspeitos. Era para causar dor e desmaiar o alvo, só isso. Mas o Zenos, nosso protagonista, simplesmente ficou de pé, como se tivesse levado uma pedrada de leve, nem sentiu cócegas. E isso deixou a Krishna completamente chocada, porque ela ainda não tinha a menor ideia do nível de poder absurdo que o Zenos tem. Ela pede desculpas e pergunta como diabos ele resistiu ao tiro. O Zenos, todo humilde e, vamos ser sinceros, meio sem noção da própria força, respondeu que só usou uma magia defensiva base. Só que aí vem o pulo do gato. A Rosa de Ferro explica que ninguém conseguiria resistir àquele tipo de ataque com uma magia simples. Então ela começa a teorizar: esse cara deve ter passado a vida inteira treinando só defesa mágica. É aqui que a gente percebe que, apesar de toda a pose durona, a Krishna é bem inocente. Ela acredita fácil no que vê e tira as próprias conclusões. Cara, nesse momento eu me lembrei de um anime que se passa em um jogo de realidade virtual e a protagonista coloca todos os pontos de experiência em defesa e ela acaba se tornando a personagem mais poderosa do jogo. Não lembro na hora dessa gravação o nome desse anime. Se você souber, deixe nos comentários e eu agradeço. Acho que isso pode dar até um vídeo, tá? Voltando para o tema principal, nesse momento da conversa, ela revela sua identidade. É a vice-comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Isso deixa o Zenos bem preocupado. Afinal, a clínica dele é totalmente clandestina. Já a Carmila, a espectro que vive com eles, está adorando a confusão toda. Essa Carmila tem também uma curiosidade legal. Para evitar mais problemas, o Zenos coloca uma barreira no topo da casa dele. É um sinal para manter o pessoal da favela longe por um tempo. Imagina o desastre se as outras líderes das facções aparecessem justo enquanto a vice-comandante da Guarda Real está lá dentro. Principalmente a Zofia, dos Homens Lagarto, que já teve treta com a Rosa de Ferro antes. Sério, o caos. O problema é que sim, elas vão se encontrar. Mas isso é mais pra frente. Vamos continuar. A Rosa de Ferro, então, começa a conversar mais sério com Zenos. Ela quer informações sobre o tal mediador, que, ironicamente, é o próprio Zenos. Mas ela não faz ideia. Na visão dela, o mediador é um agente do caos, alguém perigoso, e está unindo as favelas contra o reino. Ela chega até a chamá-lo de o servo do diabo. Que exagero, mulher. Drama total. Mesmo tendo brincado de tropa de elite com um monte de gente na favela, ninguém entregou a identidade do mediador. Falaram onde estava o baiano, mas o mediador, nada. Então, meio folgada, ela decide transformar a casa dos Zenos numa base temporária de operações, sem nem pedir permissão.
claro. Diz que vai pagar a diária e tal, mas né, é a casa dos Zenos. A Lily, coitada, como sempre, não gosta nadinha disso. Já tem que lidar com as 3 líderes das facções correndo atrás dos Zenos o tempo todo, e agora aparece mais uma mulher na casa. Ela até tenta fazer um charme pros Zenos, fica toda dengosa e depois que ganha um cafuné, dorme igual um bebê. Afinal, no meio desse caos todo, ela é só uma criança. E a Carmilla continua sendo uma péssima influência, como sempre. Alguém precisa manter essa fantasma longe da Lily urgentemente. Agora que o Zenos está ali, junto com a Carmilla invisível, sempre de olho, a Rosa de Ferro começa a contar a história dela. Ela fala sobre a mãe, uma mulher muito gentil que costumava distribuir comida nas favelas para ajudar os necessitados. No entanto, durante um assalto, a mãe dela acabou sendo morta. E o pior, ninguém tentou ajudá-la. Revoltada com essa injustiça, a Krishna decidiu se vestir de morcego e combater o crime. Não, espera, isso tá errado. A Krishna decidiu se juntar à Ordem Real dos Cavaleiros. Com muito esforço e dedicação, ela se tornou a vice-comandante mais jovem da Ordem. O apelido dela, Rosa de Ferro, vem justamente do jeito dela ser super sério e ter dificuldade em demonstrar emoções. Ela raramente sorri, assim como o próprio Zenos. Aliás, são parecidos nesse ponto. No dia seguinte, enquanto a Rosa de Ferro sai para brincar de tropa de elite nas favelas, o Zenos aproveita para atender seus pacientes. Ele está atendendo a Zofia. Quando a Rosa de Ferro retorna, de surpresa, as duas quase entram em um conflito ali mesmo. Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? A Zofia já puxa as lâminas, enquanto a Rosa de Ferro está armada. O clima pesa. Elas tentam disfarçar, mas não cola. A Krishna exige informações sobre o mediador que curou o braço da Zofia, que foi ferido por ela mesma antes. Irritada, a Zofia diz que a Cavaleira deveria parar de ficar caçando bandidos medíocres nas favelas e começar a investigar os nobres da cidade, porque, segundo ela, entre eles há criminosos bem piores. Ela até cita um nobre específico que estaria envolvido com o tráfico de crianças, mas que continua intocável porque os cavaleiros estão obcecados demais com a favela. A Krishna não acredita. Diz que o nobre que a Zofia acusou é um filantropo, um cara que adora ajudar órfãos. Nesse momento, para mim, ficou óbvio. Ele é o verdadeiro sequestrador, afinal tem acesso fácil às crianças. E por lidar justamente com órfãos, ninguém suspeita dele. É o disfarce perfeito. Durante a discussão, para tentar acalmar os ânimos, ou talvez para acabar logo com isso, o Zenos revela ser o mediador. Mas a Krishna se recusa a acreditar. Por quê? Porque segundo o que ela aprendeu na academia, é impossível alguém ser mestre em mais de uma área com magia. Como Zenos claramente se mostrou um mestre em defesa para ela, ela conclui que ele não pode ser o verdadeiro mediador. Este teria que ser um curandeiro de altíssimo nível. O Zenos tenta explicar que ele não vê a cura e a defesa como habilidades separadas, mas como uma extensão natural do corpo, como se fosse a mesma linguagem mágica para ele. Mesmo assim, Krishna, presa ao conhecimento acadêmico, não aceita. Irritada, ela vai embora, achando que foi enganada e que o Zenos está protegendo o verdadeiro culpado. No entanto, ela não some de verdade. Ela vai direto para a mansão daquele nobre que a Zofia acusou. Lá, ela não consegue agir de imediato porque o cara está muito bem protegido por guardas, e inclusive confiscam a arma mágica dela. Ela finge que está ali apenas para uma inspeção de rotina, alegando preocupações com os crimes recentes, mas claramente ela está preparando alguma coisa. À primeira vista, ela não encontra nada de estranho, até porque o próprio nobre a acompanha durante toda a visita. No entanto, ela nota algo fora do comum. A mansão está repleta de cavaleiros, guardas demais para alguém que nem é tão importante assim na hierarquia. Suspeito. Quando finalmente consegue ficar sozinha, ela decide investigar de verdade. Acaba encontrando um poço que leva até uma prisão subterrânea e lá descobre o horror. Várias crianças estão trancadas em celas. Ao tentar libertá-las, a Rosa de Ferro é atingida pelas costas pelo próprio nobre FDP. A arma mágica dela, que ele pegou, tem vários modos de disparo. E embora o primeiro não seja fatal, os seguintes causam danos gravíssimos. Ela perde o braço esquerdo e sofre ferimentos internos sérios, ficando entre a vida e a morte.
Desesperada, ela lamenta não poder salvar as crianças, acreditando que morrerá ali como uma heroína fracassada. É então que na hora H, Zenos aparece, acompanhado pela Zofia. Ele chega na maior calma e diz que veio realizar um atendimento domiciliar, e isso vai custar muito caro. O nobre safado, sem entender nada, começa a atirar em Zenos, mas nenhuma bala faz efeito. A defesa mágica dos Zenos é simplesmente absurda. O nobre entra em pânico total, tropeça sozinho e cai que nem bosta, de forma ridícula, no chão. O Zenos, desde que foi expulso do antigo grupo dele, tem uma filosofia: pagar tudo com um preço justo. Então, já que o nobre atirou nele, ele vai devolver na mesma moeda. A diferença é que o nobre não tem defesa nenhuma. O vilão implora por perdão, chora, tenta se justificar, dizendo que é alguém importante, mas o Zenos não se comove nem um pouco. No fim, ele não mata o nobre, ele apenas o fere com a arma mágica que pegou, usando um modo de dano leve, deixando o cara praticamente pelado no chão e gemendo de dor. Bem feito. Com o vilão neutralizado, Zenos corre para salvar a Krishna. Ela diz que é tarde demais, que o certo seria chamar a guarda real para resgatar as crianças. Morri! Mas o Zenos, cansado e sem paciência para a burocracia e demora muito para registrar um BO, decide curar ela ali mesmo. O poder dele surpreende mais uma vez a Krishna, que finalmente reconhece e aceita que ele é, de fato, o mediador que todos estavam procurando. Emocionada, ela se considera patética por não ter conseguido ajudar as crianças antes, mas o Zenos, do jeito direto dele, a conforta. Diz que ela fez mais do que muita gente e que, para aquelas crianças, ela é sim uma verdadeira heroína. As próprias crianças começam a chamá-la de heroína e pela primeira vez em muito tempo, a Rosa de Ferro chora, mas de felicidade. Foi uma cena bem maneira. As crianças são resgatadas não pela guarda real, mas pelos homens lagartos da Zofia. Antes de ir embora, a Krishna pergunta por que o Zenos a ajudou. E a resposta dele é sensacional, porque você não pagou a diária da consulta e ainda vai ter que pagar uma taxa extra pela cura. Gente, o Zenos é o tipo de cara pragmático ao extremo. Ela cai na gargalhada, algo que não fazia há anos. Pela primeira vez, ela parece aceitar seus próprios defeitos e talvez pela primeira vez se sente verdadeiramente viva. E claro, como não podia deixar de ser, mais uma garota se junta ao harém acidental dos Zenos. Agora, ele tem a vice-capitã e as 3 líderes da favela ao seu lado. Só falta aparecer alguma princesa mesmo para completar o time. E assim, termina esse capítulo. Esse episódio foi mais voltado para o desenvolvimento da Krishna, mostrando que ela não é uma pessoa ruim, só precisava enxergar o mundo de outra forma, sair um pouco daquela rigidez militar. Agora que ela está do lado dos Zenos, ou pelo menos entende ele melhor, resta saber como o resto do reino vai reagir. Os outros curandeiros do reino, por exemplo, podem não ver os Zenos com bons olhos, talvez sintam inveja ou medo do poder dele. E tem também o comandante da Krishna, que ainda acredita que os Zenos é uma ameaça grave ao reino, sem falar no rei, que é tratado quase como um deus nesse mundo. Se o protagonista continuar ganhando poder e influência desse jeito, não vai demorar muito para o alto escalão tentar eliminá-lo. Os Zenos agora é o topo da pirâmide na favela. Resta saber como ele vai lidar com quem está no topo da pirâmide do reino. Vai ser interessante ver isso. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e não seja igual ao gordinho do mal que atira nos outros pelas costas. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!